boa noite, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje nós estamos começando mais um culto e eu queria, antes de tudo, que você abrisse sua Bíblia em Lamentações capítulo 3, certo? Lamentações está lá depois de Jeremias, Isaías, tá? Lamentações capítulo 3, verso 23, vamos ler a partir do verso 22, tá? Que o Senhor esteja nos guiando nesse momento. Queria que você deixasse tudo de lado por esses minutos agora do culto e repensasse, né? Que o Senhor esteja no controle, que o Senhor esteja nos direcionando em tudo, que Ele seja o nosso apoio, o nosso suporte nesse momento. Suporte porque Ele tem capacidade de te sustentar, Ele tem a possibilidade de te segurar enquanto você fica frágil, Ele consegue te segurar. Então, Ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que segura na nossa mão no momento da dificuldade. Então, que nós possamos começar esse culto de intimidade com o Senhor, com esse entendimento. E Lamentações 3, 22 diz assim: o amor do Senhor não tem fim. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. E o 23 conclui: grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele nos sustenta, Ele tem a possibilidade, o amor dele não acaba, o amor dele não tem fim. E é por causa dessas misericórdias. Em outras versões, elas vão falar assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. É um versículo muito conhecido, eu li numa versão um pouquinho diferente, mas para frisar que o amor de Deus é que nos segura. O amor de Deus é que nos sustenta. Que nós possamos gastar um tempo orando ao Senhor agora, né? Se você quiser refletir um pouquinho mais nesse tempo, em cima desse versículo, eu queria te convidar a orar ao Senhor para a gente começar esse culto. Amém? Já aproveito para fazer a chamada. Vamos louvar o Senhor, vamos aproveitar esse momento de adoração. Enquanto nós temos louvor, que você possa deixar o teu coração nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar para começar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra, de poder entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa geração, porque é a tua palavra que nos conforta, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra que nos faz levantar e confiar no Senhor em todo momento. Nós queremos abrir esse culto, Deus, dedicando, Deus, ao máximo da nossa atenção ao Senhor. Eu sei que nós estamos num momento de distância, Deus, uns dos outros, mas, Deus, o que nos une não é a presença, o que nos une é o Espírito, e é o Espírito do Senhor que está sobre toda a terra. Que com esse entendimento nós possamos louvar o Senhor, que com esse entendimento nós possamos nos entregar ao Senhor, com esse entendimento nós possamos cultuar o Senhor. Eu te louvo por esse momento, Pai, em nome de Jesus.
ao Senhor. Eu queria ler um texto que está lá em Êxodo. Vamos falar um pouco do Velho Testamento. Êxodo, capítulo 34, tá?
Nós vamos ler a partir do verso 1. E eu queria que você não deixasse que nada te atrapalhasse agora, nesse momento de culto, né? Como se você estivesse num ambiente mesmo de culto. Então aproveite, né? Pegue a sua Bíblia, faça as anotações necessárias, né? Nós vamos deixar essa palavra aqui, mas eu queria muito que você parasse, porque o Senhor é digno de toda a nossa atenção, e não só aqui, não só no momento de culto, mas em todo momento. E esse é o momento que nós paramos. Então, Êxodo, capítulo 34, vamos ler, para entender o contexto, vou ler desde o início. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou, que Moisés despedaçou no momento de ira, quando viu o povo, né, adorando a deuses feitos pelas suas próprias mãos. Verso 2 diz assim: esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. O Senhor falou: ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo do monte. Verso 4. Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Logo de manhã, subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando as 2 tábuas de pedra. E então, verso 5, então o Senhor desceu em uma nuvem e ficou ali com Moisés, e anunciou o seu nome, Yahvé, ou Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos e até a 3ª e 4ª geração. Amém? Eu queria que você parasse um pouco e refletisse nesse texto. Parasse um pouco porque o próprio Deus tem uma citação da mensagem do próprio Deus aqui. O contexto era: Moisés havia, quebrado as tábuas que continham ali os mandamentos, num momento de ira, que viu o povo totalmente louco, no arraial. Fizeram um bezerro de ouro, e Moisés fez aquilo e com as tábuas na mão quebra no momento de ira ali, mas tudo isso passou. E aí Deus vem e fala: Moisés, faça 2 tábuas de novo e suba comigo. Eu vou escrever de novo, eu vou escrever mais uma vez. Mas suba comigo amanhã cedo, esteja comigo amanhã cedo. Deus, ele tem os processos. Ele fala assim: não, vem comigo. Deus, ele quer estar conosco. Ele quer resolver conosco. Moisés era um amigo, ele fala assim: amanhã cedo vai lá em casa. Amanhã cedo vem aqui. E o próprio Deus
se apresenta para Moisés, fica ali com ele e ele fala assim, verso 5, verso 6, diz assim: o Senhor passou diante de Moisés proclamando. O Senhor passou diante de Moisés proclamando. Então, depois, num tempo ali, só os dois, entre amigos, ele fala, o Senhor passou e falou: Javé, o Senhor, Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento em me irar, cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Nós precisamos parar e entender alguns atributos de Deus. Eu reservei esses aqui para que a gente possa nos aprofundar. Essa definição, essa citação de alguns atributos de Deus. Eu não vou falar aqui sobre soberania, eu não vou falar aqui sobre a eternidade, a onipotência, a onisciência, não. Eu quero falar sobre o Deus compassivo. Eu quero falar esse Deus aqui, o Deus que tem compaixão. Deus que olha para nós e vê que nós somos falhos, vê que nós somos limitados. O Deus que olha para nós e no Velho Testamento ainda, né, que a gente fala assim, que era um Deus irado, era um Deus carrancudo, parecia um velhinho que converteu depois que viu Jesus, né? Mas não, Deus ele demonstra o seu amor desde sempre. Desde sempre. Então, ele é o mesmo. Deus de compaixão. Um Deus que olha para o outro como um ser limitado. Olha para o outro e compreende o ser. É aquela coisa assim, Deus entende. Todo mundo fala, né? Não, Deus me entende. Deus te entende mesmo. Deus te entende. Eu queria dizer que Deus te entende, fica tranquilo. Mesmo que isso não leve a muito longe, né? Deus te entende. Então você pode dizer isso sim, Deus me entende. Ele te ama, Ele te entende, Ele tem compaixão por você, Ele tem compaixão por nós. E Ele é um Deus de clemência. A segunda palavra aí é clemência. Essa palavra clemência, traduzida aqui por misericórdia, ela pode ser traduzida também por um desejo de estar perto, um desejo de intimidade. Essa é a palavra correta, né? Deus tem desejo de intimidade. Deus tem um desejo de proximidade. Ele quer você. Ele quer que você pare muitas vezes. Mesmo que você esteja aí na correria da vida, Ele quer conversar. Ele quer te ajudar. Quando você estiver lavando louça, quando você estiver no trabalho, Ele quer se relacionar. Naquele momento você fala assim, meu Deus, o que eu faço? Ele fala assim, meu filho, eu estou aqui. É só falar. Deus, Ele é assim. Ele gosta do contato, Ele gosta da intimidade. Ele se entregou para viver dentro de você. Ele se entregou o próprio Filho para ter um relacionamento com você. Deus, Ele não nega fogo, Ele está aqui. Ele poderia não vir, mas Ele veio. Ele poderia deixar tudo acabar, mas não, Ele gosta do contato, Ele gosta da intimidade. Ele ama estar junto de você. Então, não fuja. A outra palavra Ele é lento. Outra expressão, eu sou lento para mirar. Ele é longânimo, né? Nas versões mais antigas. Deus é paciente. Aqui o foco não é a ira. O foco dessa expressão é que ele no seu vacilo, Ele não te destrói. Acompanhado do outro termo, Deus é amor.
Deus é compassivo, Deus é clemente, acompanhado desse termo, ele é lento em irar-se. O verso de Jeremias fala isso. Ele é por causa disso que nós não somos consumidos de uma vez. A ira do Senhor era suficiente para acabar com tudo num estalo. Ele poderia fazer isso. Muitas vezes, no momento das nossas crises interiores, nós falamos num momento de desespero, eu queria sumir. Eu queria que todo mundo sumisse, eu queria me isolar. No momento de loucura, né, Deus não tem isso. Deus não tem lapsos de... Ele não é um ser incontrolável. Ele não é um ser que que no momento de extrema ira, ele some. Ele não é assim. Deus não é como a gente, eu sou pai, né? Que quando o menino faz uma besteira, a gente quer avançar nele e arrebentar ele. E a gente fica se controlando. Não, Deus não é louco. Deus tem domínio próprio. Na verdade, é um dos frutos do Espírito dele em nós, é o domínio próprio. E ele é lento em irar-se. Deus não é como os nossos pais. A gente pode citar alguns lapsos antigos, assim, da gente ver dos nossos avós, né? Que vem e passa no momento de ira, quebra o rapaz, apesar que os nossos avós eram muito mais controlados do que nós, que queremos matar no ato, queremos avançar no menino no ato, e nós vemos muitas coisas absurdas hoje, né? De pessoas que não se controlaram. E você sabe o que eu estou falando. Tem muitos vídeos, tem muitas coisas que a gente para e pensa, isso é onde o ser humano pode chegar. Deus não é assim. Deus não tem surtos de ira. Ele tem um controle, ele tem domínio próprio. Ele se controla, ele é lento em irar-se. Ele deixa, sim, você indo por um caminho. Ele quer que você volte. Ele entende as suas limitações. Ele entende. Deus te entende. Realmente. Isso faz a ira dele segurar um pouco mais. Ele já te entendeu. Mas não é por aí, tá? Então ele tem compaixão, ele tem desejo por você, de ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Ele é lento em irar-se. Ele não derrama sua ira de uma vez em você. Ele é cheio de amor. Esse termo aqui, no hebraico, ele traz uma ideia de amor constante. Ele te ama constantemente. Deus, ele te ama constantemente. Ele não oscila. Ele não é como o irmão e a irmã, que fala assim, eu estou de mal, não falo contigo nunca mais. Deus não é assim. Eu não falo contigo nunca mais. E daqui a pouco ele está falando de novo. Deus não é assim. O nosso mal é que a gente vê Deus como um menino ainda. Porque nós costumamos falar isso. Para nos justificar, nós fazemos de tudo. A nossa mente, ela nos justifica. Isso chama, né, justiça própria. Então, assim, as minhas intenções são boas. Nós fazemos isso com Deus. Nós olhamos para Deus e achamos que Ele tem intenções ruins conosco. Tanto é que Ele faz a citação, né? Os meus pensamentos são de paz para você e não de mal.
para dar o fim que deseja, né? Então, assim, Deus ele tem um interesse em nós. Deus, ele não é um menino. Ele nos ama constantemente. Ele não fica de mal porque você pisou na bola. Não, Deus não é assim. E a gente acaba aprendendo isso no dia a dia. O pecado ele não faz Deus ficar de mal. Isaías fala que o pecado, ele tampa os nossos ouvidos. Ele não tampa a boca de Deus, ele não faz Deus ficar de braço cruzado e com bico. Deus te ama constantemente. Ele não te ama menos porque você pecou. Também não te ama mais porque você está acertando, né? Cada dia, nossa, meu filho arrebentou hoje. Nossa, hoje tô amando ele mais. Hoje eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você, meu filho. Eu não existo. Eu não existo longe de você. Como diz aí. Não, Deus não é assim. Deus não é mais apaixonado no dia que você acerta mais. Não. Ele te ama constantemente. E no dia que você erra, Ele não te ama menos. Deus, ele tem convicções de quem Ele é, de quem você é diante dEle. Convicções profundas que nós não temos um pelo outro. Então nós não podemos compreender. Então nós precisamos diferenciar. Deus não é homem. Deus não é homem. A primeira palavra lá, compaixão, é como se fosse uma paixão. Deus ele te ama apaixonantemente. Ele te deseja. Diferente dessa palavra aqui, ele te ama constantemente. Entendeu? Ele te ama de uma maneira apaixonada, compreendendo quem você é. Porque quando a gente compreende o outro, quando a gente entende, Deus me entende, é mais do que um simples comentário. Ele te deseja tanto, ele te ama tanto que ele te permite viver a sua própria vida. Ele te permite. Lógico, isso não faz você ser salvo e você entrar para o céu. Ele te permite. Ele te entende. Ele te entende até que você tem escolhas a fazer. Só que isso não muda a Deus. A outra palavra aqui é fidelidade. Deus é fiel. Deus é firme. Deus sabe exatamente quem Ele é. Deus não vai mudar por quem você quer ser. Deus é firme. E a característica de firmeza também, de fidelidade, fala que Ele cumpre aquilo que Ele fala. Deus, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Que o Senhor possa fazer você entender isso. Parece tão simples que a nossa mente não chega. Deus está no controle? Sim, Deus está no controle. E o que Ele fala a teu respeito? Ele fala que Ele te guarda debaixo das suas asas? Sim, Ele fala. Então, fica tranquilo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é firme. Se Ele falou que a misericórdia dura para sempre, a misericórdia dura. Se Ele falou que o seu amor é inesgotável, o amor dele é inesgotável. Se Ele falou que Ele tem compaixão, Ele tem compaixão. Você tem compaixão. Olha que bacana. Você tem compaixão pelo teu próximo e se acha uma boa pessoa, muitas vezes. Só porque você fez um ato. Deus tem compaixão de você desde
de antes de você nascer. Deus, ele já tinha compaixão, ele te fez, ele te gerou. E ele vem cumprindo a sua palavra. E no momento do teu desespero, no momento do nosso desespero, nós esquecemos disso. Deus é firme no seu amor, nas suas convicções, na sua palavra. Deus, ele sabe o que ele quer você. Ele quer que você se torne um pequeno Cristo, uma pessoa mais completa, uma pessoa mais correta, mais coerente. Deus, ele deseja isso em nós, que nós sejamos mais coerentes, que nós possamos nos transformar num Jesus. Ah, mas eu não sou Jesus. Sim, você não é. E Deus sabe disso, Deus te entende. Mas isso não justifica você querer continuar da mesma forma. Porque a próxima característica fala aqui que ele perdoa o pecado. Que ele é perdoador. Que ele tem a possibilidade de perdoar o mal, a rebeldia e o pecado. Ele tem essa possibilidade nele. Ele tem esse desejo nele. Por tudo que ele é, isso aqui é uma demonstração do amor. Ele tem compaixão, ele é apaixonado por nós. Ele deseja um relacionamento íntimo conosco. Ele nos ama de uma maneira forte e ele deseja um relacionamento íntimo conosco. Ele demora para se irar, ele demora para ficar irado conosco, mas ele também derrama todo o seu amor. Ele é cheio de amor, ele tem um amor constante. E ele é fiel. E a última, ele é perdoador. O que significa isso? Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para perdoar, inclusive a maldade. A maldade eu não perdoo, a maldade você não perdoa. Sim, Deus está pronto para perdoar a maldade. Aquilo que o homem faz de caso pensado, que vai machucar o outro. Deus está pronto para perdoar isso. Deus está pronto para perdoar a maldade. A pior face do homem, aos nossos olhos, é quando a gente olha para aquilo, mas como o homem chegou nesse ponto? Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto. Ah, mas o vírus. Ah, mas isso foi criado em laboratório. Ah, mas isso, aquilo. Deus está pronto para perdoar o homem que causa o mal, que causa o dano por instinto ao outro. Que causa o dano bem pensado, que planeja, que maquina o mal. Deus está pronto para perdoar. Um exemplo bem simples. José e os seus irmãos. Diz para mim que foi um vacilo que os irmãos deles fizeram. Ah, não, vacilei, acabei te vendendo, acabei te maltratando, fez de conta que você estava morto, mas foi um vacilo, foi um lapso. Não foi um lapso. Não foi um simples vacilo. Os irmãos planejaram o mal e fizeram o mal e venderam José. E se Deus já não tivesse um plano, se Deus já não tivesse preparado toda aquela circunstância de retorno, se Deus já não tivesse já não considerasse a maldade dos irmãos, e se José se perde totalmente, se José não vira nada, se José morre ali como escravo, seria uma maldade terrível, mas os irmãos iam passar despercebidos. Mas Deus está pronto a perdoar, assim como José perdoou seus irmãos, entendendo o propósito de Deus e nós. Mas eu queria que você refletisse
no e nós, mas que você entendesse que Deus, sim, Ele está pronto. Ele considera a maldade do teu coração e do meu coração. Ele considera isso. E Ele está pronto para perdoar essa maldade. Então, se você caiu, se você errou, se você vacilou, se você planejou o mal, se você se acha a pior pessoa do mundo, Deus está pronto para te perdoar. Ele considerou que você pudesse chegar nisso. Ele considerou que você pudesse chegar aí. Ele está pronto, mas eu quero frisar aquilo que ele termina falando. Mas eu não absolvo o culpado. Deus não absolve o culpado. E eu queria fechar nisso. O que significa dizer que ele não absolve? O texto mesmo explica, ele fala assim: eu trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Então, quando a gente fala de pecado, a gente fala de um erro que gera consequências. E muitas vezes são consequências pequenas, mas muitas vezes são consequências graves. Ah, Sérgio, você está falando de maldição? Não, não é maldição. A questão aqui não é maldição, que Deus levou sobre si. A maldição aqui, a questão aqui jamais seria que o meu filho está amaldiçoado e pronto, e ponto, da terceira até a quarta geração. Eu quero tirar essa ideia, que por muito tempo eu até criei nela, mas não é assim. A questão é que existem traços que nós deixamos nos nossos filhos, que ele vai passar para os filhos dele. Existe um momento de ira, existe um momento que eu faço uma besteira, onde aquilo marca o meu filho. E eu preciso eliminar isso. Eu preciso evitar esse tipo de coisa. Isso é como uma lei de semeadura. Certo? Se eu roubei, eu preciso pagar aquilo. Eu preciso devolver. Se eu cometi algum crime, eu preciso pagar por aquele crime. Isso é como as consequências do pecado. Então, existe uma lei de semeadura e colheita que rege a minha vida. É isso que acontece. Deus está pronto a te perdoar. Deus não quer que você carregue a culpa. Não quer. Foi por isso que Jesus veio. Ele está pronto a te perdoar. Ele te entende. Ele sabe das suas limitações. Ele te ama. Ele te ama. A palavra compaixão, a palavra compassiva, ela lembra também a ideia do ventre. Entendeu? Essa é a ideia. Ele que te gerou. Ele te gerou. Ele tem o amor de mãe, vamos colocar assim, por você. Que por mais que você esteja errado, né, por mais que você seja muito errado, ele te ama. Então ele te ama. Mas ele também é justo. Então eu amo meu filho, mas se ele tiver que ser preso, ele será. Então prendam. Entendeu? Porque isso é pai e mãe. O pai, hoje em dia, tem mais essa postura de mais razão. A mãe tem essa ideia de mais emoção. Mas Deus é Deus. Ele tem os dois lados. Ele manda te prender com choro na garganta. Sim. Você vai colher as consequências? Sim. Né? Eu falo essa expressão com choro, mas é porque Deus sabe que você precisa colher aquilo, porque Ele precisa te fortalecer internamente, Ele precisa te levar à compreensão daquilo que você fez, Ele precisa te levar
a compreensão daquilo que está errado em você. Ele precisa te levar ao encontro com você mesmo. E esse é o ponto. Por isso ele não vai absorver o teu pecado. Ele não vai. Ele não vai deixar você passar, né, sem te corrigir. A Bíblia fala que Deus corrige aqueles que o amam. Que ele, alguns ficam, né, indignados com esse texto, mas fala que Deus castiga aqueles que o amam. O que é isso? É porque ele não vai deixar ileso. Ele ama, ele corrige, ele vai castigar. Nós fomos castigados pelos nossos pais, não fomos? Deus ama e ele castiga. Não é para ser uma palavra pesada. Né? Hoje a gente vê isso como muito pesado, mas eu tenho que deixar meus filhos de castigo muitas vezes. Eu castigo porque eu amo. Não é para ser peso, porque o amor de Deus, ele tem esse efeito em nós. Então nós precisamos acordar, precisamos despertar para isso também. Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus, ele te ama. E ele vai deixar as consequências dos seus erros virem até você, assim como deixou a humanidade se destruir. A humanidade está se destruindo porque são consequências de erros. Erros, né? Erros de comportamento totalmente errado em relação ao meio ambiente, de comportamento totalmente errado em relação a tudo, lixo no chão, tudo isso, todas essas reações da natureza, né? Elas são reações de coisas erradas que o homem fez. Então, nossa, mas é tanta maldade no mundo. Sim, Deus permite que a maldade cresça em consequência dos erros. Deus permite que o homem escolha ser mau. Permite. Mas tudo isso tem um fim. Permite. Há uma permissão. E tudo isso tem um propósito. Nenhuma maldade sobrevém também sobre a tua vida sem propósito. Nenhum erro, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nada. Mesmo que o propósito seja rápido ou duradouro, nada foge do controle de Deus. E por isso você precisa confiar. Você precisa confiar naquilo que você não vê. Inclusive no seu perdão. Porque se a tua maldade, se os teus erros te levaram até uma situação de hoje que você não gosta, que você não acha satisfeito, não acha legal, entenda uma coisa. O que você vive aqui não é o fim. Então não importa quantos anos você viveu colhendo consequências ruins, semeie coisas boas. Porque ele fala aqui que o amor dele, eu cubro de amor até 1000 gerações. Eu cubro de amor milhares, na verdade é a palavra aqui, milhares de gerações. Então a sua semente boa, assim como a semente de Abraão foi boa, chegou até os dias de hoje, chega até os dias de hoje. Boas condutas de Abraão foram semeadas na época dele. E até hoje. Quando eu falo de fé, eu falo de Abraão. Olha que bacana. Então semeie coisas boas. O tanto de coisa que Abraão fez errado. O povo, os filhos de Abraão não ficam citando as coisas erradas que ele fez. Eles não ficam se condoendo nas coisas erradas que ele fez. Na verdade, serve de aprendizado por causa da boa conduta dele. Então até Abraão errou. E olha que coisa boa. Ele tem uma história, um legado muito mais positivo do que negativo. E assim você. Você pode começar uma nova história hoje.
Não sei quanto tempo nós temos ainda. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Eu sei que essa geração está mudando por causa de um caos. Ela está mudando. Está sendo alterada totalmente na sua forma de agir. Mas entenda uma coisa. Deus está te transformando num pequeno Cristo. E esses atributos são para isso. A sua compaixão, o seu amor constante, a sua misericórdia, a sua paciência, a sua atitude de perdão, a atitude de Deus de perdão para com você, é para que você não fuja. Por que eu falo que Deus está pronto a perdoar? Porque é para você não fugir, não fuja de Deus. A sua culpa vai fazer você fugir de Deus. A sua culpa vai fazer você fugir o tempo todo. A culpa faz o homem fugir de Deus. É isso. A culpa faz o homem fugir de Deus. Faz o homem se esconder, como foi no paraíso. A culpa faz o homem fugir, ter medo, se esconder. Mas esse não é o propósito. Por isso, Deus é perdoador. Ele está aqui pronto, esperando você ir até Ele. Ele não pode te absorver. Ele não pode colocar no céu, porque Ele te entende. Ele não pode colocar no céu, porque Ele tem compaixão. Ele não pode te colocar num lugar bom, porque Ele tem compaixão de você, porque Ele te entende. Então por isso que eu brinco, não adianta Deus te entender. Ele te entende porque Ele é sábio, Ele entende todo mundo. Mas você precisa acordar. Não se esconda na sua culpa. Ele é perdoador. Então conversa, resolve aqui dentro, para que você possa escutar. Resolve aqui dentro com Deus. Fala, Deus, eu sou culpado. Eu não sou perfeito. Ele sabe disso. Mas diga, eu sou culpado. E eu me vejo assim, e eu me percebo assim, e realmente eu estou errando, continuo errando, erro o tempo todo. Mas eu não quero continuar, então me ajuda. Me faz entender, me faz enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Porque o homem culpado, ele vai sempre se esconder. Que nós possamos acordar. Essa é a minha oração. Que eu e você possamos acordar hoje. Que nós possamos compreender que Deus está pronto para nós. Do jeito que nós estamos, Deus está pronto para nós. E Ele quer nos levar em alguns lugares. E nós precisamos estar atentos. Para que de alguma forma Ele cumpra o propósito em nós. Porque o que Ele tem para mim e para você é algo específico para mim e para você. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela Tua palavra e eu peço que alcance o Teu povo, que alcance os Teus filhos, que alcance, Deus, Senhor Pai, a cada um de nós, que nós possamos conhecer genuinamente, verdadeiramente ao Senhor, que nós possamos entender que o Senhor está pronto para nós. Do jeito que nós estamos, o Senhor está pronto. O Senhor nos ama. Deus, o Senhor tem compaixão por nós. O Senhor deseja estar perto constantemente de nós. O Senhor não tem pressa em derramar sua ira. O Senhor não tem surtos de ira para conosco. Pelo contrário, o Senhor nos ama constantemente. E por seu amor constante, o Senhor tem Deus nos conduzido. Nos conduzido, Deus, ao perdão.
nos conduzido por meio de Cristo a acordar. Porque se o Senhor matou seu próprio Filho por nós, quem somos nós para não nos negar? Quem somos nós para não negar as nossas próprias cobiças, as nossas próprias armadilhas interiores, que vão semear morte? Se o Senhor matou o seu próprio Filho para nos salvar, como podemos permanecer sendo egoístas e pensando somente em nós? Permanecer na maldade, permanecer no erro. Que o Senhor nos ajude nesse momento. Não são ajudas de comportamento que nós pedimos. Que o Senhor nos revele nesse momento. Deus, que há perdão para nós, que nós precisamos entender isso e levantar e mudar nossa conduta. Nós te agradecemos por tudo, pela tua palavra, pelo louvor, e pedimos que o Senhor nos guie em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar vocês a assistir o culto, no domingo que vem, às 19h30, tá? O culto de celebração ao Senhor. Também nós vamos estar postando por aqui. E reserve o tempo, tá? Reserve um tempo de qualidade. Venha desarmado. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno e assista. Todas as quintas e aos domingos nós teremos culto, nesse mesmo horário, 19h30. Aguardo vocês e um beijão. Que Deus abençoe.